Hoje no Aeronotícias, parece que o piloto da Jeju Air teria desligado o motor errado antes do acidente com o Boeing 737 na Coreia. Adolescente causa transtorno em voo da Azul Linhas Aéreas. Avião Antonov AN-24 cai após arremetida e deixa 49 fatalidades. Boeing projeta demanda de 134 mil novos profissionais na aviação na América Latina até 2044. Olá, se é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou Douglas Santarelli, instrutor de aviação, especialista em aeronavegabilidade, certificado pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor. E aqui no Aeronotícias você fica por dentro da realidade do mundo da aviação, com profundidade, clareza e independência. Então olha aí, pessoal, parece que os pilotos da Jeju Air teriam desligado o motor errado antes do acidente com o 737, na Coreia. Então uma investigação liderada pela Coreia do Sul sobre o trágico acidente aéreo da Jeju Air, que deixou 179 fatalidades em dezembro do ano passado, revelou indícios contundentes de que os pilotos desligaram o motor menos danificado após uma colisão com aves. Então olha aí, ó, esse aí é o reporte intermediário, E parece que eles realmente constataram, isso é fácil de constatar, tá, pessoal? Os equipamentos que o avião dispõe, o gravador de dados de voo, o gravador de voz, eles são mais do que suficientes para chegar a essas conclusões aí, Agora, realmente, e outra coisa, isso não é a primeira vez que acontece. Ali na adrenalina da situação, não é a primeira vez que os pilotos desligam o motor bom. Por exemplo, nesse caso aí, pelo que foi divulgado, o avião ele teve um dos motores danificados, Um dos motores foi danificado por pássaros e com isso uma série de alarmes vão soar na cabine de comando e aí os pilotos vão tomar as ações imediatas e de memória, muitas das vezes. E o que acontece? Nessa adrenalina é possível que haja uma interpretação errônea e os pilotos acabam desligando o motor que está bom em vez de desligar o motor que está com problemas. Isso já aconteceu algumas vezes aí na aviação, não é uma novidade, tá? Então, infelizmente, mais uma vez parece que aconteceu. Tanto que quando eu voava, toda vez que ia cortar o motor, tinha uma série de procedimentos ali para verificar se realmente era o motor correto que estava sendo cortado. Mas isso aí sempre em treinamento, Eu, graças a Deus, aí em 34 anos voando, eu não peguei uma pane real de onde o motor deu problema. Eu só tive um problema quando o motor ele não reduzia. Então nós tivemos que cortar o motor porque ele não reduzia e para o pouso a gente ia precisar reduzir o motor. Então tivemos que cortar o motor e fazer um pouso monomotor. Mas em uma situação real, a carga de adrenalina é muito maior, É possível que... Nós tivemos um outro caso aí de um ATR que aconteceu a mesma coisa, Foi até filmado, o passageiro filmou, estava filmando o pouso e parece que a tripulação também cortou o motor errado, Infelizmente aí, o relatório preliminar divulgado em janeiro indicou que restos de aves foram encontrados em ambos os motores da aeronave, mas não detalhou a extensão dos danos. Nesse caso aí, a Jeju Air afirmou que está colaborando ativamente com a investigação, aguarda a divulgação oficial dos resultados, E agora, gente, é como a gente sempre fala, um acidente ele nunca acontece por uma causa isolada, são uma série de fatores que contribuem para o acidente, E esse relatório ele foi divulgado para os familiares. Então olha aí, foi revelado que o motor direito sofreu danos mais severos, motor direito, em decorrência do impacto com aves. Contudo, há indícios circunstanciais de que os pilotos desligaram o motor esquerdo em vez de desligar o direito, conforme relato de uma terceira fonte presente na reunião. Aí veículos de mídia sul-coreanos
também noticiaram esses detalhes. Vamos ver aí quais serão as recomendações de segurança para poder fazer com que isso não aconteça de novo, né? Porque não é uma novidade, tá, pessoal? Mais uma vez, como eu sempre falo aqui, mais uma vez, isso aí é um prato cheio para a indústria mostrar, tá vendo? O ser humano é o elo mais fraco. Se fosse uma máquina, um robô, uma inteligência artificial, o motor correto teria sido desligado, enfim. Eles vão ter uma série de argumentos aí para tentar, mais uma vez, demonstrar que cada vez mais o ser humano, né, é o elo mais fraco da corrente. E adolescente causa transtorno em voo da Azul Linhas Aéreas ao falar sobre coisas que, né, explodem em sua bagagem. Tem hora que você não tem nem... Aqui já é complicado falar, gente, que o YouTube não gosta que a gente fala. Imagina... Enfim. Olha aí, ó. No dia 22 de julho, um comentário feito por um adolescente de 12 anos ativou o protocolo de segurança no aeroporto Hugo Cartegiani, em Caxias do Sul. Segundo reportado pela Rádio Solaris, durante o embarque no voo, que é operado pela Azul, com destino a Viracopos, Campinas, o jovem mencionou que havia um splash em sua bagagem. De acordo com o gerente do aeroporto, a tripulação agiu conforme os protocolos de segurança estabelecidos e o comandante decidiu que a família deveria se retirar da aeronave para que todo o procedimento de inspeção pudesse ser realizado novamente, tanto nos passageiros quanto nas bagagens. Claro que nada foi encontrado, né? E o que vai acontecer, gente? Vamos lá. Um monte de gente perdeu conexão, um monte de gente perdeu compromisso por causa disso aí, porque demorou um tempo. Isso aí não é rápido. Tem que descer todo mundo, faz todo o protocolo de segurança, né? E aí quem vai pagar o pato? É o menino que falou bobagem lá, né? Quem vai pagar o pato? Lógico que é a empresa, porque vai ter uma chuva de gente processando a empresa, e aí a empresa que vai pagar o pato por seguir os protocolos de segurança estabelecidos aí pelas autoridades, né? E pela própria empresa. Tá certo, mas infelizmente é o que acontece, né? As normas internacionais de aviação exigem que qualquer ameaça mencionada em um aeroporto ou aeronave... Já fica a dica aí, pessoal que gosta de fazer gracinha. Então não é hora de fazer gracinha. Essas horas é sim, não, responde corretamente. Se o comissário perguntar se você tem condições de ficar naquela fileira de saída de emergência, é sim ou não. Se falou gracinha, já manda sair dali, né? Então, pessoal, é coisa séria, tá? Então olha aí, ó, qualquer ameaça mencionada, mesmo que em tom de brincadeira, seja tratada com extrema seriedade. Então tem locais que não admitem brincadeira, tá? Após as inspeções de rotina e a confirmação de que nenhuma ameaça existia, a família foi autorizada a retornar à aeronave. Imagina a vergonha, né? Que decolou com um atraso de 32 minutos em relação ao horário programado, segundo dados das plataformas de rastreamento. Mas é isso que vai acontecer, né? A empresa acaba pagando o pato e com certeza poderá haver processo aí, porque quem perdeu o compromisso, enfim, né? E outra coisa, quando a gente compra uma passagem aérea, a gente tem que saber que essas contingências podem acontecer. Então, isso só acontece no Brasil, gente. Aqui no Brasil é que o consumidor às vezes é tratado de uma maneira que às vezes não deveria, porque quando você compra uma passagem, você não pode comprar uma passagem de avião, por exemplo, ou de qualquer outro meio de transporte, contando que você vai chegar no horário estritamente. Se você comprar passagem de ônibus, não é assim. Enfim, se você pegar um ônibus, você sabe que pode ter atraso, pode ter trânsito, pode ter um acidente, e o avião é a mesma coisa. Isso aí é uma contingência, né? E o pessoal já quer comprar, quer chegar no horário, em cima da hora, quer voltar e acha que a companhia aérea faz parte daquela rotina, daquela obrigação que ela tem de chegar no horário. Não é assim. Mas erroneamente, as autoridades que julgam esses processos aí acabam colaborando para esses desvios, né? Esses desvios que acontecem no Brasil. Lembrando que 98,6, se eu não me engano, tá?
quase 99% de todos os processos contra companhias aéreas no mundo são no Brasil. Então o Brasil é responsável por quase todos os processos contra companhias aéreas no mundo. Por quê? Porque aqui o pessoal entra e ganha. Em outros países o juiz olha falando, isso aqui não, meu filho, você comprou a passagem, deu atraso, tá certo, a empresa tá certa. Ela tem que se comprometer com a segurança. Se você quer chegar no horário, saia antes, compre passagem antes, vai um dia antes, vai mais cedo, né? Aqui não, aqui enfim. O que você acha? Você acha certo? Você, na sua concepção, você acha correto? A empresa se preocupa com a segurança, faz a inspeção prevista nas regras internacionais, aí o pessoal atrasa, perde compromisso. É a empresa que tem que arcar com esse prejuízo? Ou é a pessoa que tem que imaginar que isso pode acontecer, pode ter problema de manutenção, o avião pode dar problema, pode ter problema de meteorologia, pode ter uma série de problemas, alguém a bordo pode passar mal, pode atrasar a decolagem, a empresa que tem que pagar indenizações que custam caro, né? As empresas brasileiras sofrem com isso aí, né? Por isso que elas estão nessa situação que elas uma das razões é essa daí também, né? Dentre outras e outras, né? Tudo para remar contra às vezes, né? Bom, vamos lá. Infelizmente aí uma aeronave Antonov AN-24 caiu após a arremetida e deixou 49 fatalidades na Rússia. É um avião bimotor, tá, pessoal? Ele da Angara Airlines caiu no dia 24 durante a aproximação para pouso no aeroporto de Tinda, na região de Amur, no extremo oriente da Rússia. Uma Antonov AN-24RV com 49 pessoas a bordo. Então, infelizmente aí não teve o que fazer, né? Parece que ele estava já na segunda arremetida. Um helicóptero imobilizado para a busca visualizou os destroços. Nenhum sobrevivente. A imprensa russa noticiou que a aeronave chegou a executar uma arremetida durante a primeira tentativa de pouso, perdendo contato logo em seguida. E não se sabe ainda, né? Vai ser investigado, mas não se sabe aí, ainda não se tem os indícios que pode ter acontecido, né? Investigadores do Comitê de Aviação da Rússia e do Ministério dos Transportes já se dirigiram para a área do acidente para iniciar as análises. É um avião bimotor turbohélice de fabricação ucraniana, Antonov, né? Amplamente utilizado em regiões remotas do país, que é o caso aí, né? Especialmente em pistas não pavimentadas. É um avião parrudo, tá? Eu operei aí um avião similar a esse aí, que era o DHC-5 Buffalo da Força Aérea. Esse avião é um pouquinho maior, esse é pressurizado, o Buffalo não é pressurizado, não era pressurizado, né? Esse é pressurizado. Esse é um pouco mais veloz, só que o Buffalo tinha uma capacidade de pouso em pistas menores, né? Era amplamente operado em regiões inóspitas também no Brasil, como no caso da região norte, lá em pistas precárias na Amazônia. E esse avião, ele tem a mesma, digamos assim, mesmo conceito, né? Asa alta, os motores turbohélices ficam longe do chão, porque pistas muitas vezes de grama, de terra, cascalho. Então é uma operação complicada e não se sabe aí, infelizmente, a fatalidade, né? Vamos esperar para saber o que aconteceu. E Boeing projeta demanda de 134 mil novos profissionais da aviação na América Latina até 2044. Olha que maravilha, gente. Toda vez que eu vejo essas notícias eu fico muito feliz. 134 mil novos profissionais de aviação até 2044. É um fluxo bem dilatado, né? Até 2044, a gente tem 20 anos praticamente. Então olha aí, divulgou no dia 22 sua projeção global de demanda por profissionais da aviação para os próximos 20 anos, com destaque para a América Latina, segundo o relatório do Pilot and Technician Outlook de 2025. A região deverá demandar 134 mil novos profissionais até 2044, impulsionada pelo crescimento de mercados emergentes e pela renovação da frota comercial. De acordo com o estudo, a América Latina precisará formar, presta atenção agora nos números, E agora vamos fazer aquela pausa estratégica para você dar o like, se inscrever no canal e compartilhar as notícias com seus amigos.
Assim você ajuda na relevância e crescimento do Aeronotícias. Muito obrigado. Presta atenção agora nos números, ó. 37 mil novos pilotos. 37 mil novos pilotos. 42 mil técnicos de manutenção. E 55 mil comissários de voo. Olha aí, ó. 37, 42, 55. 37 mil pilotos, 42 mil técnicos de manutenção e 55 mil comissários de voo. O levantamento global da Boeing estima que até 2044 o setor precisará de quase 2,4 milhões de novos profissionais em todo o mundo. Desse pessoal aí, ó, 660 mil pilotos, 710 mil técnicos de manutenção e 1 milhão de comissários. Isso no mundo, tá? A maior parte da demanda está relacionada à substituição de profissionais que deixarão a força de trabalho, mas 1/3 será motivado pela expansão da frota comercial, especialmente de aeronaves de corredor único. As aeronaves de corredor único estão vindo com tudo aí, em função do Airbus A321 XLR, pessoal. É uma máquina fantástica que a gente vai fazer voos para a Europa aí, provavelmente com esse avião. É um avião de corredor único, é um A321, né? Só que com tanques e com alcance estendido, e voltaremos a fazer voos aí para a Europa e para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente já faz de vez em quando, tem algumas rotas aí para os Estados Unidos com os Boeing 737 e Airbus 321 ou 320, mas para a Europa, para cruzar o oceano, a gente deve voltar a fazer como era no passado, né? Só que com aviões quadrimotores. E chegamos a fazer com trimotor também. O 727 fazia, se eu não me engano, Ilha do Sal. O 727 era trimotor, corredor único também, né? 3 e 3, 3 poltronas, corredor, mais 3 do outro lado, igual aqui, né? Aqui, ó, 3 e 3, corredor, onde eu tô aqui, 3 aqui, né? E esse avião vai aumentar bastante essa demanda. As companhias aéreas precisarão investir fortemente em contratação e treinamento para manter a frota global operando com segurança e eficiência, né? Afirmou Chris Broom, vice-presidente de soluções de treinamento comercial da Boeing. Segundo ele, a empresa tem apostado em tecnologias como realidade mista para aprimorar o treinamento prático e consciência situacional de novos profissionais. Aqueles óculos de realidade virtual, né? Isso aí é muito legal, esses treinamentos, né? Ainda segundo a Boeing, Eurásia, China e América do Norte continuam liderando a demanda por profissionais, enquanto o Sul e o Sudeste Asiático são as regiões com crescimento mais acelerado. Só na China tem mais de 70 empresas aéreas, tá? E aqui a gente só tem 3. O país é o mesmo tamanho praticamente. China e Brasil ali, ó, tá quase mesmo tamanho, mas... E lá também eles têm aí bem mais, digamos assim, quase... umas 7, 8 vezes mais população que nós, mas eles têm 7 vezes mais população, porém eles têm 20 vezes mais empresas aéreas, né? Mais de 20 vezes, né? Pois é, gente. Enquanto isso a gente está precisando desenvolver maneiras para o nosso desenvolvimento. Precisamos criar maneiras para o nosso desenvolvimento, porque o Brasil, sempre que começa a desenvolver, nós mesmos criamos barreiras para inibir esse crescimento. A aviação começa a crescer, aí um monte de problema é criado. Imposto, taxa, enfim, precisamos arrumar um jeito de se desenvolver, de sair dessas amarras, porque a gente está estagnado há muito tempo, tá? Precisamos aumentar a quantidade de empresas, precisamos ter empresas regionais, que praticamente hoje nós não temos, empresas regionais para operar em aeroportos distantes, para poder alimentar as empresas maiores, né? Essas empresas regionais operam com aviões aí de 30 lugares, 40 lugares, praticamente nós não temos essa aviação no Brasil hoje, né? Precisamos, porque tem muita cidade no interior aí que não tem demanda e não tem estrutura para você operar um avião de 100, 150 lugares. Então você precisa operar avião de 20, 30, 40 lugares para
essas localidades se conectarem com os aeroportos maiores e poder ligar. E aí sim o passageiro sai de um avião de 20, 30 lugares e vai para um outro avião de 150 e se conecta com outras grandes regiões do Brasil, né? Ou do exterior. Precisamos disso aí, precisamos desenvolver uma fórmula, né? Uma fórmula que propicie esse crescimento. Só que aeroporto é uma obra demorada. Para você construir um aeroporto, só de licença para você conseguir IBAMA, licença ambiental, isso aí, gente, demora muito. E aí o que acontece? A administração municipal, o prefeito, ele não se interessa. Ele fala, pô, eu vou começar a fazer isso hoje, só vai ficar pronto daqui 10 anos. O prefeito vai ser outro, não vai ser mais eu, enfim. Aí o cara ele prefere fazer uma praça, né? Prefere pintar uma rua, asfaltar uma avenida, criar lá um parquinho para criançada, uma creche, enfim. Não que não seja importante, é importante também. Mas essas obras estruturais que realmente fazem o Brasil se desenvolver vão sendo deixadas de lado, porque elas vão sendo deixadas de lado, porque elas são complicadas, complexas, caras, e nós não tem agilidade para o negócio andar. E muitas vezes começa, alguém vai lá, judicializa, porque o passarinho amarelo não vai mais cantar às 6 horas da manhã, porque a obra vai atrapalhar, e enfim, é o que acontece. Eu estou falando isso aqui, mas não é... Isso acontece no Brasil, infelizmente, tá? O Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, a escola que forma profissionais de aviação civil com excelência há mais de 25 anos. Curso de comissário de voo, único com garantia de aprovação nas provas técnicas das companhias aéreas e único também que oferece os simulados técnicos da plataforma Piloto Civil e de raciocínio lógico da Red Hunter para os testes da GUP, SHL, AON, português, inglês, análise de currículo e vídeo apresentação. Esses testes são responsáveis pela eliminação logo de cara de mais de 80% dos candidatos. E se você já fez o curso e precisa se preparar, maratona de revisão para comissários, com as mesmas garantias e os mesmos treinamentos. E também o curso de agente de aeroporto, que é a melhor porta de entrada para quem quer começar na aviação. Dá uma olhada no site academiadoar.com e veja qual curso ou treinamento é mais adequado para você.